Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho dessa 18ª semana do tempo comum, celebrando hoje São João Maria Vianney. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: Sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos, guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus hoje chama a nossa atenção sobre o puro e o impuro. Tem coisas que a gente faz que é bem pior do que certas situações que a gente talvez critica. Por exemplo, a gente ficar com o troco que a moça do caixa errou ao entregar para a gente é muito pior. A gente comer uma bala, chupar uma bala ou um chiclete e jogar o papelzinho por fora da janelinha do ônibus ou do carro é muito pior. Ainda dá um mau exemplo. A gente maltratar os nossos funcionários, não pagar o salário justo, enfim, fazer com eles algo que a gente não gostaria que fizesse com a gente, é muito pior do que preservar certas tradições, certos costumes que não passam no coração de Deus, não passam no coração de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, que tradições são essas? São aqueles tipos de atitudes que não são erradas de forma nenhuma, mas que, se não tiver um outro sentido, não serve para nada. Por exemplo, não comer carne nas sextas-feiras, ou guardar um jejum e uma abstinência na quarta e sexta-feira, ou todo domingo ir à missa como preceito, ou de certa forma criticar as pessoas que estão em uma situação pública de pecado. Enfim, situações que serviriam para a gente poder viver um jeito diferente a nossa fé e não para servir de modelo para ser melhor do que os outros, e não para criticar a atitude dos outros, e não para poder simplesmente julgar os outros. Jesus critica. Não é o que entra na nossa boca que torna a pessoa impura, mas é o que sai de dentro da pessoa, de dentro do coração humano. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes a gente fica reparando certas situações e comportamentos, até nossos mesmo, né? Quantas vezes a gente fala uma palavra grosseira com os outros, saindo do nosso coração, e queremos a aprovação dos outros. Eu falei isso com fulana porque ela mereceu. Eu fiz isso porque eu sou gente também, eu sou humano. Eu não levo desaforo para casa. Eu fiz isso
porque ela foi pior, foi mais agressiva comigo. Enfim, a gente tenta justificar as más atitudes que saem de dentro do nosso coração. Jesus nunca precisou justificar nada, porque ele nunca teve nenhumas palavras grosseiras, nada que pudesse, de certa forma, magoar ninguém. Jesus nunca pediu desculpas a ninguém, porque ele nunca teve a pretensão ou ele nunca magoou ninguém. Jesus sempre foi da verdade, sempre foi da caridade, da misericórdia, da compaixão. Jesus sempre foi do amor. E nos convida a sermos assim, a olharmos para as pessoas e nos policiar para que nós não deixemos sair de nosso coração situações, palavras, momentos que, de certa forma, nos tornam impuros, nos tornam pessoas incapazes de nos assemelharmos a Deus nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus chama a nossa atenção para que nós possamos cuidar, vigiar, policiar, até mesmo nossas palavras. Os fariseus ficaram chateados, ficaram tristes, ficaram com raiva de Jesus. E os seus discípulos foram até ele comentar tal atitude. Jesus, ele mais uma vez chama a atenção. Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. São guias de cegos, cegos guiando cegos. Meus irmãos, minhas irmãs, de novo, não estou julgando nem condenando ninguém, mas às vezes nós também tomamos essa postura. Por exemplo, um senhor ou uma senhora de idade vai criticar o jovem e se esquece que eles também foram jovens, que eles também foram rebeldes, que eles também tiveram vontade de sair, mas o pai e a mãe não deixaram e eles saíram escondidos. Tem pessoas que vai criticar o outro tentando consertar uma coisa e se esquece que eles também fazem isso. Nós não podemos ser cegos, fariseus, guiando outros cegos. Não. A gente tem que cuidar, avaliar, pensar, para que a gente possa olhar para a realidade que nós estamos submersos e fazer aquilo que tem que ser feito. E fazer aquilo que é o melhor, que é o mais certo. Claro, às vezes a gente é magoado, às vezes a gente fica entristecido com uma palavra de alguém para a gente, ou uma atitude de alguém que, de certa forma, machuca muito o coração da gente. Mas fazer o quê? Responder na mesma altura? Não. Fazer o quê? Ficar com raiva? De mal? Também não. Então, fazer o quê? Qual seria a atitude de Jesus? Qual seria a postura de Jesus diante dessa realidade? Meus irmãos, minhas irmãs, cuidar das pessoas aos moldes de Jesus. Jesus nos deixou o exemplo de amor, de misericórdia, de compaixão. Cuidar das pessoas para que elas possam também, de certa forma, aprender com seus próprios erros. Aprender com as situações difíceis que ela mesma causou para si. É difícil? Talvez, mas não é complicado. Perdoar não é para qualquer um. Compreender também não é para qualquer um. Amar é para todos. Basta querer. Ah, mas é difícil. Não, não é difícil não. Se a pessoa quer, ela consegue. Por isso que Jesus disse, a planta que não foi plantada pelo meu Pai. Quando a gente não quer, não acontece. E Deus Nosso Senhor, Ele plantou em nosso coração. Não se esqueçam jamais disso. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se
se eu levar essa palavra de Jesus ao pé da letra, se eu for rigoroso com essas palavras de Jesus, dizendo que toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada, então eu tiro de mim a responsabilidade de minhas atitudes. Como assim? Se eu digo que em meu coração não há amor porque Deus não plantou o amor em mim, eu justifico todas as minhas más ações. Jesus não está falando disso, não. O amor de Deus, assim quando nós fomos criados, foi implantado, plantado no nosso coração. Todos nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí a gente vai aos poucos perdendo essa semelhança. Lembre-se da parábola da semente que cai em vários corações. Depende muito de você. Depende muito daqueles que querem fazer alguma coisa para mudar a sociedade, para poder fazer mesmo. E depende muito daqueles que, além de não fazerem, e ainda conduzem outros a fazerem errados da mesma forma. Meus irmãos, minhas irmãs, é injustificável toda ação de erro, de maldade, de pecado que nós cometemos. É por isso que nós contamos sempre com a misericórdia divina. Porque o perdão de Deus, esse tem que vir em nosso socorro. Porque senão, de nós mesmos, nós não merecemos. Nós não temos condições de acolher tamanho ato. Meus irmãos, minhas irmãs, pensem bem. Avalie bastante o seu rigor moral, o seu rigor tradicional, para viver aquela beleza com o outro, para poder cuidar do outro. Limpe bem seu coração, para que você possa dar um testemunho bastante marcante na vida das pessoas. Não espere, porque pode ser que seja tarde demais para você tentar plantar em seu coração aquela semente que desde a sua criação Deus já cultivou em você. Cuide para que de você tenhamos sempre e boas histórias para contar. Cuide para que você, ao passar por esse mundo, deixe um rastro de positividade, de coisa bonita, de coisa boa. E quem sabe você não pode merecer o céu. Bom dia a todos.